Saudações, senhoras e senhores, aqui é Diogo Rafael Moreira do site controversiacatólica.com. Novamente com a presença muitíssimo especial do Padre Rodrigo da Silva. Agora nós vamos falar sobre algumas coisas que nós planejamos, não assim para daqui a pouco, né? Mas nós planejamos assim mais para o futuro, mas que já estamos trabalhando e nós queremos deixar todos conscientes disso, né? Que nós estamos pensando em fornecer muitos materiais aos católicos tradicionais para que eles possam compreender melhor a sua fé e também combater o modernismo. Mas antes, eu gostaria de fazer um adendo ao vídeo anterior, onde nós falamos sobre as coisas que estão por vir aí nos próximos dias. Também há a investidura de batinas, né, Reverendo? Também acontecerá isso. Quando que será? No segundo domingo, após a Páscoa. Exatamente. Então, esse seminário aqui, Seminário São José, seminário preparatório. Então, os rapazes estão fazendo um ano de humanidades, né, padre? Então, não estão ainda introduzindo as disciplinas filosóficas e teológicas. Então, os superiores acharam bom começar a rotina e fazer a investidura justamente, né, no dia do Bom Pastor. A recepção da batina, onde fica claro que o seminarista, o candidato, não faz mais parte do mundo, o que morreu. A batina é um sinal de luto. O sacerdote está sempre em luto, ou seja, que está morto para o mundo, para as obras do mundo, e que vive somente para Deus. Então é uma pessoa separada do mundo. O sacerdote não é igual às outras pessoas, não? Como quer fazer o modernismo. Creia que o padre é simplesmente um qualquer. Não, pelo contrário, o sacerdote ele é separado do mundo e vive somente para Deus. Então a batina é um sinal de consagração, tanto do sacerdote como também o hábito que faz o religioso. Muito bem. E o que dizer, padre, então, tocando essas coisas que nós planejamos? Quais são os nossos sonhos para o futuro? Nos quais tirando a gente vai estar? As aulas e os trabalhos, e os trabalhos do seminário, também nos esforçamos para criar toda uma equipe, né, de tradutores. Como a maioria de vocês sabem, o sedvacantismo ainda não é conhecido aqui no Brasil suficientemente, somente por alguns pequenos grupos. E o que nós sabemos sobre o sedvacantismo é o que nos ensina a resistência, né, e a fraternidade São Pio X, que foram as primeiras comunidades tradicionalistas a chegarem aqui no Brasil. Então, o que eles fizeram foi todo um desserviço, né, de denegrir o sedvacantismo aqui no Brasil. E então tem muitas coisas, livros, artigos que estão em outros idiomas, em castelhano, em espanhol, em inglês. A grande maioria desse material de livros e artigos se encontra em inglês, francês também e italiano. Então, como traduzir tudo isso, né, e começar a publicar e a postar? Então é um trabalho gigantesco, porém aos poucos temos tradutores, né, em todo o Brasil que estão colaborando, né? Aqui no seminário também há uma equipe de tradução, então sempre estamos traduzindo vídeos, seja do Bispo Dolan, do Bispo Sanborn, né, ou artigos dos mesmos também. E temos a intenção de traduzir o livro do Padre Antônio Checada, também, se Deus quiser. Já está a caminho, na verdade, já começamos. Sim. O livro em questão seria The Work of Human Hands, a obra de mãos humanas, e esta obra ela é também uma lacuna no mercado editorial brasileiro, porque não se fala assim exatamente o que é esta aberração teológica chamada a Missa Nova. Na verdade, os grupos tradicionalistas, que se dizem tradicionais, que deveriam denunciar todas essas coisas, né, eles não fazem isso, eles são tímidos, porque eles sempre têm aquela pretensão de ou estar em comunhão, né, com eles, como é a resistência, ou então fazer acordo com eles, como é a fraternidade. Então, e os grupos eclesiais então que já se venderam a alma para o inimigo, né? Então, eles jamais vão dizer para você o que realmente é a Missa Nova, o que isso significa, como isso protestantizou, como isso corrompeu, né, esse patrimônio milenar que destruiu a devoção, a piedade, tudo isso. Exato. E onde se prova claramente
que a missa nova é inválida. A missa nova não é má, não tende à heresia. Não, a missa nova é herética e é inválida. Então as pessoas ainda ficam, mas padre, às vezes a gente só tem a missa nova, não se pode ir na missa nova. Como disse o Monsenhor Williamson, naquela senhora que se aconselha aí, missa de motu próprio, tudo isso são coisas inválidas. Os fiéis devem saber que não estão recebendo sacramentos nessas igrejolas modernistas. Então são coisas duras, porém devem ser ditas. Por isso que o sedevacantismo é muitas vezes rejeitado ou marginalizado, porque trata as coisas como sim ou não. É católico ou não é católico? É de Deus ou não é de Deus? É válido ou é inválido? Diferentemente das outras comunidades eclesiadei, que estão em comunhão com os modernistas, que sempre tentam dar uma voltinha, ou explicar, ou fazer um malabarismo teológico, como diz o Bispo Sambon, para aceitar tanto o Vaticano II como todas essas reformas pós-conciliares. E nós rejeitamos completamente tudo isso porque não vem de Deus. E tem servido a missa nova nessas últimas décadas, desde que foi implantada até hoje, para formar pessoas para se tornarem ateus, protestantes, abandonarem a religião, não terem nenhum respeito pelas coisas sagradas. É isso que ela acaba formando. As pessoas que, apesar de serem expostas ao Espírito por uma graça especial de Deus, têm ainda algum sentimento de piedade e continuam procurando sua santificação, vão imediatamente para a missa tradicional, porque a missa tradicional é católica. A missa tradicional é católica, então é natural isso acontecer. A missa nova ela só atrai pessoas que no fim vão acabar saindo da igreja. Ela serve para isso, ela é uma ponte para fora do catolicismo. E não tem apostolado maior do que a missa tradicional. É uma barreira contra todas as heresias, contra todos os erros modernos do nosso tempo. Então, sem a missa tradicional, a missa católica, não vamos chegar a lugar algum. Então, quem ainda tem essa ilusão de frequentar esses ambientes modernistas, ou esses rituais de missa nova, então está no caminho errado. Bom, esse livro do Padre Tchekada já tem alguns vídeos também no YouTube com legendas e traduções, vocês podem acompanhar. E o que eu foco muito também é na tradução dos livros do Padre Joaquim Sanz e Arriaga, sacerdote mexicano, que foi o primeiro a combater o modernismo. Logo no começo do Concílio Vaticano II, em 1962, ele já publicava, com a ajuda de um outro grupo de sacerdotes também, mexicanos, o seu livro chamado Complô contra a Igreja. Então, há traduções em português desse livro, vende, eu acho que nos sebos também, ou tem digitalizado em PDF. Então, põe lá, Complô contra a Igreja, há um pseudônimo, Rispiner, mas foi feito pelo Padre Sanz e Arriaga, juntamente com a comissão de teólogos, e foi distribuído durante o Concílio Vaticano II para todos os padres conciliares, em 1962. Como sonham alguns que Monsenhor Lefebvre foi o primeiro a reacionar contra o Concílio Vaticano II, o liberalismo, pelo contrário, foram sacerdotes sedevacantistas, os primeiros que já viam com bons olhos o erro que era o Concílio Vaticano II, e a falsa eleição desses pseudos romanos pontífices, conciliares e pós-conciliares, como João XXIII, que escolheu o nome de um antipapa do cisma do Ocidente. Então já viram que eram hereges infiltrados na religião, e por serem hereges, essas eleições foram falsas, não foram canonicamente eleitos esses homens. Então começaram essa obra de destruição que vem até hoje, mais de 50 anos, com esses falsos papas, falsos bispos, essa falsa hierarquia modernista, continuando, destruindo a Igreja, a fé católica e preparando o caminho do anticristo. Então, o Padre Sanz e Arriaga já começa bem escrevendo um livro chamado A Igreja Montiniana. A Igreja Montiniana. E ali ele já denuncia a falsa eleição do Paulo VI e diz que a sé está vacante. Tanto é que, posteriormente, ele escreve um livro chamado também Sé Vacante. Então, tudo isso nós estamos tentando traduzir. Se encontra em castelhano, alguns livros quase não se encontra mais,
Estamos fazendo um processo de arqueologia histórica para encontrar esses livros do padre Sainz É uma Arriaga. escavação, sim. Então recomendamos muito a leitura. A Conjuração Anticristã, que é anterior ao Vaticano II, não é? Mas já mostra os planos secretos, não é? Da maçonaria e dos inimigos da Igreja, não é? Sobretudo do judaísmo. E complô contra a Igreja, já os inimigos instaurados, como dizia São Pio X, os inimigos já não estão fora, mas dentro da Igreja. Então, como identificar e desmascarar estes inimigos da Igreja, como diz o Bispo Sambo, né? Quem são os lobos, identificar quem são os lobos, e quem são os verdadeiros e legítimos pastores na Igreja. Então, complô contra a Igreja denuncia isso, depois a Igreja Montiniana, do Padre Sainz Arriaga, o Abbé Denante também reacionou após o concílio, escreveu um livro muito bom chamado Eu Acuso a Paulo VI de Heresia, Cisma e Escândalo. Então fica provado, né, que Paulo VI é um apóstata da fé católica, é um herege e deve ser denunciado como tal. Depois, Sé Vacante, Por que me excomungaram, também do Padre Sainz Arriaga. Depois que ele escreveu esses livros, o doutor e Padre Sainz Arriaga, ele foi excomungado por um cardeal mexicano, e lá ele dá todas as explicações, né, de por que essas excomunhões são inválidas e esses atos, né, dos hereges são completamente ou absolutamente nulos, né, perante Deus e a verdadeira religião. Então tudo isso é um processo, né, há muita coisa também para ser traduzida do inglês, do Bispo Dono, como eu falei, do Bispo Sambo, nativos e mais artigos do Padre Checada. Então pedimos, né, aos fiéis do Brasil muita paciência e que nos ajudem também, colaborem. Sim, nós desejamos, né, para fazer tudo isso voluntariamente e para realmente poder ajudar as pessoas, não só, claro, aqueles que já estão conscientes do problema, mas sobretudo aquelas pessoas que estão desorientadas. E o problema, como nós já dissemos no começo, é que esses grupos tradicionais que nós temos aqui no Brasil, eles não representam, quer dizer, eles não atacam o modernismo frontalmente nos seus fundamentos, nos seus erros teológicos, nos seus problemas, nos seus pecados contra a fé, nos seus pecados contra a caridade, seus atos abomináveis contra os verdadeiros católicos, suas perseguições. Então eles não falam de como aconteceu a história realmente. É toda uma falsificação histórica, toda uma falsificação teológica para manter um compromisso mau, um compromisso com o inimigo que está a destruir, ano após ano, né, o que ainda resta da fé do nosso povo. Então nós contamos muito com a ajuda, sabe, dos nossos colaboradores, porque é por meio disso que nós vamos poder ter mais meios, né, para poder continuar esse trabalho de divulgação. Nós precisamos adquirir também materiais mais profissionais para a gente poder trabalhar. Nós estamos fazendo tudo com materiais bem rudimentares, na verdade. Por exemplo, eu estou usando um smartphone para gravar esse vídeo, é algo bem simples. Montar, né, uma gráfica para imprimir livros, boletins, folhetos informativos. Exatamente. E a gente sabe que entre os leigos existem vários talentos, vários dons, aqueles que quiserem ajudar também, se coloquem à disposição. Nós desejamos a ajuda de todos, né? Infelizmente, como nós temos as nossas atividades, a gente tem muitas coisas que a gente não pode fazer, mas talvez outra pessoa aí possa fazer. Se você puder fazer, puder nos ajudar também com seus talentos, não deixe de se oferecer, né? Para isso que nós prontamente vamos encaixá-lo, vamos poder orientá-lo de modo que a gente consiga chegar até os nossos objetivos. E muito cuidado, né, com quem nós seguimos. Se seguimos de fato a doutrina católica, a doutrina da Igreja, não fazemos questão de ensinar no nosso seminário tudo aquilo que era ensinado antes do Concílio Vaticano II. Não ensinamos nada do pós-concílio, nem seguimos teólogos em particular, ou bispos, ou pessoas, ou personalidades importantes. Não, ensinamos a doutrina católica de sempre. Por isso que estamos sempre atrás de manuais antigos, tratados antigos de teologia e de filosofia. Esse é o nosso trabalho, ensinar e divulgar o catolicismo, ou inculcar na mente dos fiéis, né, e dos nossos futuros sacerdotes a doutrina católica, de sempre da Igreja, sem nenhuma alteração. O que recebemos dos apóstolos, de Cristo, dos apóstolos, né, dos sucessores dos apóstolos até hoje, esse magistério autêntico da Igreja, é isso que nós temos que transmitir e passar, juntamente com a verdadeira missa, né, e os sacramentos também de sempre da Igreja. Então esse é o nosso trabalho. Então cuidado
Né? Aqui e acolá se diz, não, nós seguimos não sei quem, levantamos o estandarte, a bandeira de não sei quem. Não, nós devemos ser católicos, apostólicos romanos e seguir a doutrina católica da Igreja, sem mais, sem particularidades, sem afetações. Né? É assim, sempre foi assim. Padre, está no meu coração até hoje uma das primeiras conferências que eu ouvi aqui nesta casa, que foi uma conferência do Padre Hector Romero, onde ele enfatizava muito, no fim da conferência, depois de ter dado um panorama histórico das coisas que aconteceram com a Igreja nos últimos anos, e ele vai dizer assim, a nossa fidelidade é a Igreja. Nós não somos fiéis a um movimento, a outro movimento, a Fraternidade São Pio X, a Resistência, né, a um grupo modernista da Ecclesia Dei, seja qual for, não. Né? A um desses apostolados leigos que tem aqui no Brasil, né, TFP, Monfort, não. A nossa fidelidade não é a eles. A nossa fidelidade não é a personalidade célebre, alguma coisa assim, um homem célebre, não. A nossa fidelidade é a Igreja Católica. E é a isso que nós regulamos todas as nossas ações, né, todas as nossas atividades. Então, se aqui tiver algum doutor, bom, eu sou o doutor Máximo, sou Tomás de Aquino, vamos seguir a doutrina tomista, que os papas recomendaram, né, de novo e de novo e de novo. Então, é isto. Né? Não tem nada de modernismo aqui. Como disse também o Bispo Dola no seu sermão, no dia das confirmações, os nossos inimigos não são a Fraternidade, Monsenhor Felé, Dom Tomás de Aquino, o Williamson. Esses não são nossos inimigos. O nosso inimigo principal e agente de toda discórdia e destruição é o demônio. Né? Como expulsar o demônio das nossas vidas, das nossas almas, do nosso dia a dia. Né? Como levar uma vida mais de santidade, de graça, buscar mais a Deus e a perfeição, né? E progredir nas virtudes cristãs. Isso é o que nos interessa. Né? Combater o mundo, a carne e o demônio. Não passar a nossa vida inteira combatendo determinados movimentos, o superior geral, não sei o que, o arcordismo, não sei o que. Isso não nos interessa. Divulgação da doutrina católica, puramente católica, mas sem nada de pessoal, ou de loucura, né? Pensando em determinados pensamentos teológicos que destoam da doutrina católica, e o combate, né, ao mundo, à carne e ao demônio. É isso que nos interessa, né? A nossa salvação. Então, por os meios, né, para alcançarmos o nosso fim último, que é a nossa salvação, a maior glória de Deus. Assim seja. Muitíssimo obrigado, Padre Rodrigo. Por favor, o senhor poderia terminar esse vídeo com a sua bênção? Benedictio Dei Omnipotens, Patris et Filii Spiritus Sancti, descende super vos et manet semper. Amém.